E nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1, livro de Atos, capítulo 7, a partir do verso de número 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhes disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus, se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a essa terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão naquele lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou Jacó e estes aos 12 patriarcas. Agora o verso de número 17. Diz assim: ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Somente até aí. Você pode se assentar. Esse é um sermão pregado por um pastor chamado Estevão. E veio este Estevão a ser o primeiro mártir. Estevão, quando confrontado a respeito do que ele anunciava, sendo acusado, ele então começa a explicar o caminho da sua fé. Qual era a fé? Qual era a esperança? De que forma que ele pregava? Quem era o Deus que ele apresentava? E então o Estevão, ele começa a falar lá no verso de número 2, perdão. No verso de número 2, ele diz assim: a isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhes disse. Então, o Estevão estava dizendo: olha, a mensagem que eu trago, ela não tem uma base em mim. A mensagem que eu trago, ela é muito longa, e ele começou a falar a partir de Abraão, mas na verdade a mensagem que Estevão pregava, ela começou lá no Éden, lá no livro de Gênesis, quando Deus faz para Adão e Eva uma promessa, quando ele diz que do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quando Deus prometeu para Adão e para Eva que do ventre de uma mulher nasceria um homem, e este homem os libertaria do domínio do pecado e das garras de Satanás. De lá para cá, muita coisa aconteceu, mas o Estevão começa a relatar a história a partir de Abraão. E o Estevão, ele mostra que Deus, ele é um Deus de propósito. E o que Estevão estava fazendo era pregar qual é o propósito de salvação para o seu povo. E qual é a mensagem que nós pregamos hoje? A mesma mensagem que Estevão pregou há 2000 anos
mensagem da salvação de Deus para o seu povo. E como opera na nossa vida, na nossa história, a salvação do nosso Deus para conosco. E aí o Estevão, ele diz assim, o verso 3, saia do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhes mostrarei. O verso 4 diz assim, e ele saiu da terra dos caldeus, se estabeleceu em Arã, depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a essa terra onde vocês vivem agora. Então Estevão está dizendo o quê? Estava o nosso patriarca Abraão muito bem estabelecido no meio do seu povo, no meio da sua parentela. Logo depois que o seu pai morreu, que ele seria o príncipe daquele lugar, o líder daquele lugar. Então Abraão estava com a vida ganha, com tudo funcionando bonitinho, da melhor maneira. Então Deus aparece para Abraão e lhe faz um chamado, revela no seu coração um caminho por onde ele deveria prosseguir. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a mensagem de salvação, ela não é só para quem está mal financeiramente. A mensagem de salvação, ela não é só para alguém que está mal fisicamente. A mensagem de salvação, ela não é só para alguém que está mal emocionalmente, socialmente. A mensagem de salvação é para quem ainda não é salvo. E a vida consiste, a lógica da vida, ela está na revelação da palavra do coração humano. Pastora, e o que escapa disso? Ilusão. Porque a palavra de Deus é muito clara. Ela diz que todas as coisas passarão. E Jesus disse, passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras, elas não passarão. Então, a primeira coisa que Estevão estava pregando, quando o nosso pai estava vivendo o melhor momento financeiro, social da sua vida, quando ia começar a sua experiência como líder de um clã, Deus o tira do meio do seu povo, da sua segurança, manda para um lugar que nem disse aonde era. Mas ele disse assim, mas Deus lhe fez uma promessa. E Deus fez com ele a aliança da circuncisão. Deus fez promessa e Deus fez com ele uma aliança. Os caminhos, os desígnios, o que Deus espera de mim e de você, nos é revelado pelo próprio Deus no nosso coração. Pastora, é a igreja que me diz o que Deus quer comigo? Não. A igreja é um canal, é na igreja que a graça de Deus se realiza de maneira plena e abundante. Mas a igreja não diz a ninguém o que Deus tem com ele. Quem diz para você o que Deus quer com você é a própria palavra de Deus em contato com o teu espírito. Deus fala diretamente dentro do seu coração. E precisa ser assimilado por você, acatado por você. E de repente, às vezes a gente quer uma direção e Deus nos dá outra. Quando eu comecei a minha caminhada com Deus, porque eu me converti aos 4 anos e desde muito pequena Deus me deu a graça de crer nele de uma maneira diferenciada. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu fiz o meu primeiro voto com Deus e Deus me respondeu. E eu fiz a partir de mim mesma, lendo a Bíblia e lendo os patriarcas que faziam voto, as pessoas que faziam voto, e como Deus honrava aquele voto. Então eu fiz um voto com Deus e ainda pensei assim, vou cumprir antes, que é para ter certeza que Ele dirá sim para mim. Se Ele não disser, fui eu que resolvi pagar antes, mas vou pagar antes. E Deus me atendeu. Eu pedi um emprego para minha mãe, eu nunca me esqueço disso, e ela falou assim, olha, tem 3 professoras da cidade que estão concorrendo à minha vaga, eu vou, mas eu só vou cumprir, as minhas chances são mínimas. Eu tinha 11 anos de idade, e eu falei assim com Deus, eu vou fazer um voto com o Senhor, infantil, né? Eu falei, eu vou pegar a Bíblia, e eu vou ler todos os salmos com uma tacada só devagar.
E eu não vou comer nem beber enquanto eu terminar de ler. Todos, na sequência. O que Deus ia fazer com isso, sei lá. Mas é o que veio na minha mente. E a minha mãe disse assim, olha, eu vou, mas as minhas chances são muito poucas, porque tem 3 professoras que têm prioridade. E eu falei assim, mãe, mas eu estou pedindo a Deus uma prioridade para a senhora. E Deus, é Ele que dá prioridades. E aí ela saiu e eu não esperei ela conseguir, não, já comecei a parar. Quando ela chegou, eu já estava lendo. E aí ela chegou e foi me dizer o que é que tinha acontecido. E ela falou que a primeira não conseguiu chegar, a segunda não quis ir, a terceira, quando estava lá, no momento da entrevista, apareceu uma coisa melhor para ela. E só sobrou ela e ela pegou a vaga. Então, desde pequena, eu já tinha uma experiência com o poder de Deus. Mas, quando eu fiquei adulta, eu comecei a perceber que faltava a manifestação do poder de Deus na vida das pessoas. Então, eu comecei a buscar isso. E, à medida que eu ia tendo experiência com a palavra viva de Deus, eu fui começando a fazer os projetos que eu queria para mim. E eu precisava de muitas coisas e eu tinha muitas prioridades, mas a minha prioridade era ser uma empresária. Eu acho que eu tenho tino e jeito para coisa. E abri uma empresa, vou chamar de empresa, com mais 2 amigas, uma era a pastora Débora, e o negócio começou a dar certo. Ali eu vi que aonde eu colocasse a minha mão ia dar certo. Até que o Senhor falou de maneira muito forte ao meu coração que Ele tinha para mim um chamado para pregar a palavra de Deus. Vocês acham que eu falei isso para alguém? Eu não. E por quê? Porque não era o que eu queria. Eu fiquei muito quieta e dei sequência à vida. Quando o Senhor ele falou com a pastora da minha igreja, eu não vou contar o caminho todo, porque não é esse o foco do sermão, e que tinha me separado para o ministério, eu falei de jeito nenhum e não falei com ninguém. E ela disse assim, o dia da ordenação está marcado porque foi Deus que marcou, você vem se você quiser. E era certo que eu não ia. Até que o Senhor fez bater na minha porta uma moça que eu só vi na minha porta e depois na hora da minha ordenação, e eu nunca mais vi. Era uma pastora, não sei de onde, de Minas Gerais, nem lembro o lugar. Eu sei que ela bateu no meu portão e eu atendi, e ela disse assim, meu nome é Leia, e eu sou pastora, e eu sou de Minas. Ela falou o nome do lugar, mas eu gravei, e ela disse assim, eu estou aqui porque tenho uma ordenação marcada para você hoje, e o Senhor falou que é Ele que está te chamando, e Ele disse assim, ai de você se você não for. Eu não queria ouvir. Eu falei, a senhora pode ir, tá com Deus, obrigada. E tal, e quando eu chego na igreja, vou, ninguém foi convidado para a minha ordenação. Eu não chamei ninguém, nem meu amigo, ninguém da minha família, porque era algo que eu não queria. Mas quando eu tive certeza que Deus havia me chamado, eu também sei que ninguém foge do chamado de Deus. Então, eu fui. Quando Deus nos chama, quando Ele revela no nosso coração os caminhos, o que Ele quer que seja feito na sua vida, é Ele também que vai mandar o como, é Ele também que vai mandar a provisão, é Ele também que vai mandar os recursos, mas isso não acontece numa sequência que faça lógica para você. Quando Deus chama Abraão, e Ele manda Abraão deixar todo o conforto e segurança da terra do pai, e Ele dá para o coração do Abraão uma direção de como fazer. Passaram-se mais de 20 anos, e nada do que Deus tinha prometido tinha se cumprido na vida do Abraão. E em um momento de desabafo de Abraão com Deus, depois que ele peleja lá contra aqueles reis, eu não sei se foi o medo das inimizades que ele tinha contraído, e porque Abraão até então não tinha brigado com ninguém. Eu não sei se é o acúmulo, as pressões.
Eu sei que Abraão, ele chega para Deus e ele rasga o coração e ele fala assim: o que devo eu ainda esperar de ti, se o meu herdeiro é o Eliezer, o estrangeiro que nasceu na minha casa? E então a segunda coisa que eu vejo, porque nós precisamos saber quando é que Deus nos chama e o que é que Deus quer conosco, mais do que ver ação milagrosa na nossa vida. Porque o que nos sustenta na nossa fé é conhecer os caminhos que Deus tem para nós. Você sabe que essa igreja, ela tem uma experiência muito grande com milagres. Eu mesmo, quando paro para olhar, fico chocada. E eu falo: Deus, ele é muito com a gente. Principalmente nessa pandemia. Pessoas que não saíram vivas. Não foram nem internadas. Se você for avaliar de acordo com a ciência. Então, Deus age com muitos milagres aqui. Pastora, é ruim uma igreja onde tem milagres, onde tem o poder de Deus? Não, é maravilhoso. Os milagres de Deus fazem parte da caminhada que Ele nos chama para seguir. Por quê? Porque na caminhada que Ele nos chama para seguir, vai ter coisas que nós precisamos e que não conseguimos fazer. E aquilo que é impossível para o homem é aquilo que Deus faz. Deus só faz o que é impossível para o homem fazer. Mas milagre, sinais, sem conhecer o caminho que Deus tem para você, não segura ninguém na fé. Não impede ninguém de ser grato, e não impede ninguém de murmurar, e não impede ninguém de querer voltar para o mundo de onde saiu. Lá no Salmo 103, no verso de número 7, diz assim, é um salmo de Davi, e Davi diz assim: Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. Eu vou ler de novo. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. A travessia do deserto, ela não foi fácil para ninguém. Ela não foi fácil para Moisés, ela não foi fácil para os israelitas, mas ela foi muito mais difícil para Moisés. Porque além da escassez do deserto, da dependência total do milagre de Deus, o Moisés ainda tinha que administrar toda aquela congregação, e ele ainda tinha que suportar o ódio da congregação, a congregação às vezes querendo matar, querendo apedrejar ele, e a rebelião do povo. Procure em todo o Pentateuco um só versículo, uma só passagem que diz que Moisés desejou voltar aos campos de Midian. Porque quando Deus chama Moisés, ele não estava mais no Egito. Ele já estava apacentando as ovelhas do seu sogro. Quando é que ele fala assim: eu não quero mais continuar a caminhada com Deus, eu quero voltar a pastorear as minhas ovelhas tranquilamente na casa do meu sogro Jetro? Nunca. Procure em todo o Pentateuco um só versículo aonde Moisés aparece murmurando, reclamando de Deus, dizendo que não faz sentido aquilo que Deus está fazendo com ele, descrendo. Não tem. Porque Deus revelou a Moisés os seus caminhos, e ao povo que estava com Moisés os seus feitos. O que são feitos? Fala comigo. Feitos são milagres. A única coisa que o povo via eram os milagres. Os caminhos não entravam no coração como revelação. Pastora, então eles não sabiam para onde eles estavam indo? Claro que sabiam. Eles sabiam que Deus mandou, eles acompanharam todo o processo, mas eles não receberam a revelação de Deus como revelação de Deus. A experiência concreta que eles tiveram foram com os milagres de Deus. E quando uma pessoa
tem confusões, ela tem cansaços, ela é vencida por toda sorte de sentimentos. Por quê? Porque não queima dentro do coração dela o que Deus quer com ela. Ela não aceita no coração. Quando Deus disse para o Moisés: porque o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, por isso você vai lá, você vai colocar o dedo na cara do faraó, e você vai dizer: deixa sair daqui meu povo, para me prestar culto, e vai dizer no final: assim diz o Senhor. A primeira reação do Moisés é: não vou, sou gago, não sei falar. E quando Deus disse: você vai, seu irmão vai com você, você vai estar presente, mas ele vai falar o que você não conseguir falar. Aquela revelação entrou no coração de Deus, e a necessidade do povo sair do cativeiro e entrar na terra da promessa passou a fazer parte do coração de Moisés. Mas tem algo sobre chamado que eu queria falar e que eu acho interessantíssimo. O Moisés, ele foi criado como um príncipe egípcio. Foi naquela época que o faraó mandou matar todo bebê do sexo masculino que nascesse. E então a mãe do Moisés, ela teve uma ideia e foi ajudada pela irmã Miriam, e colocaram ele dentro de uma caixa de madeira e soltou na água. E a irmã do Moisés, a irmã do faraó, a princesa, que encontrou ele, e ele foi criado dentro do palácio do faraó, com a educação de príncipe, com cultura de príncipe, vestia roupa de príncipe, só interagia com príncipes. Mas olha que interessante, quando ele ficou adulto e ele viu um egípcio brigando com o hebreu, ele tomou partido e ele matou o egípcio. O hebreu, foi isso que ele fez? Não. Ele ficou do lado do hebreu e ele matou o egípcio. Isso já era um sinal do chamado que Deus tinha para ele. Ele foi criado como príncipe egípcio, mas ele sempre se sentiu um hebreu, um servo de Deus. Quando Deus o manda para o Egito para fazer um resgate, a necessidade que o coração de Deus teve de atender o seu povo, juntamente com a necessidade do povo de sair daquele cativeiro, passou a fazer parte do coração de Moisés. Então, as dificuldades, elas eram vistas por outro prisma. A gente vê muita gente dizendo que quer fazer a obra de Deus. Eu fico rindo. A palavra diz que de Deus ninguém zomba, a Deus ninguém engana, e de Deus ninguém escarnece. Não adianta você falar que é servo se seu coração não tem uma aliança. Se o teu coração não está ligado ao coração de Deus, se o teu coração não bate no compasso da revelação que o Senhor trouxe, dos desígnios dele para você. Porque só tem um jeito de uma pessoa saber o que é que Deus tem com ela. Lá no livro de Isaías, no capítulo de número 55, no verso de número 8, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. E o 9 diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, só tem um jeito de entender o que Deus pensa, é sendo Deus. Como que uma pessoa que não é Deus vai saber o que Deus quer e o que Deus pensa? Se o Senhor lhe revelar. Agora, uma vez que o Senhor revela no seu coração os seus desígnios, o que você faz com essa revelação? Porque como é que Deus ele age, como é que acontece o cumprimento
cumprimento das promessas que Ele nos faz. E aí a gente precisa saber o modo que Deus age. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que Deus, Ele é fiel. Uma vez que Ele lhe fez uma promessa, se Deus lhe fez uma promessa, Ele vai cumprir. Aí a gente precisa também entender a natureza da promessa. Por exemplo, Deuteronômio 28 tem um monte de promessa, a partir do verso 1 até o 15, que são promessas maravilhosas, né? Bendito serás o entrar, o sair, na cidade, no campo, o fruto da maçadeira, ser abençoado de maneira ampla. Mas essas bênçãos, elas são condicionais. Agora, se Deus disse que vai fazer algo por você, para você, através de você, com você, Ele faz. Então, a primeira coisa que tem que saber é que Ele é fiel. Agora, entre a promessa e assim que você recebe a promessa, ela é uma direção de como você tem que viver, né? É uma reformulação. Hoje se preocupa-se tanto com o que se come, né? Que bom, as pessoas estão evitando coisas industrializadas, embutidos, açúcares, coisas que têm muito sódio, conservante, maravilha, né? Não comendo mais coisas naturais, aí tem 1000 dietas, low carb, sem carne, bom, né? A coisa é ampla, e que maravilha que as pessoas estão aprendendo a comer. Mas eu ouvi uma pastora dizendo que ela foi numa livraria e ela se assustou com a quantidade de livros de comida, instruindo como comer. E ela sentiu o Espírito Santo falando muito forte dentro do coração dela, dizendo assim: se preocupe mais com o que te corrói, o que come a tua história, do que com o que você come. Não é que não seja para não se preocupar com o que se come, mas não se preocupe demais. Se preocupe mais. O que tem corroído a sua esperança? E você está deixando. O que tem corroído a sua força? Talvez é um vício em pornografia. Você tem noção da contaminação, do enfraquecimento? Talvez é um desejo demoníaco, talvez é um desejo perverso, é um desejo pedófilo. Os pedófilos são pessoas acima de qualquer suspeita, você sabia disso? Não tem classe social, não tem religião, não tem nem sexo. E talvez alguém é escravizado por isso, o casamento é contaminado com isso, a sua vida está esculhambando inteira por conta disso, mas é uma coisa que você não se importa, você deixa corroer, até gosta, se rende, cede, não luta contra. Você sabia que pode ter enfermidades na tua história, no teu corpo, que é o resultado da falta de perdão? Porque dizer que perdoa é muito fácil, mas quem diz na presença do Senhor, o poder de Deus desce e a pessoa é libertada daquele cativeiro. As resistências ao que Deus tem para você talvez está te consumindo. Eu mesma, mas não queria ser pastora, eu não tinha nem perfil. Aliás, eu ri muito. Eu falei, toma conta, nada a ver, eu sempre gostei de ser uma pessoa, eu achava que era livre, né? Hoje eu sei que é louca, desgovernada, não olha o que fala, reativa em nível máximo, mas eu achava que eu era corajosa.
Eu era louca, descontrolada, desconversada, mas eu não queria deixar de ser, não. E agora, uma coisa eu sei, quando você se coloca na direção do chamado, você tem que corresponder àquilo. E eu falei, meu Deus, eu não vou mais poder reagir contra ninguém, eu não vou poder dizer a verdade na cara de ninguém. Eu achava que era verdade, né? Na verdade eram ofensas. Na verdade eu despejava em cima dos outros o meu acesso de ira. Eu teria que mudar. Nunca gostei de roupa indecente, mas também usava. Não. Eu falei, eu vou mudar meu estilo, eu vou mexer na minha personalidade, eu vou me desconfigurar. As pessoas querem fazer a obra, dizem que estão no caminho, mas elas querem fazer a obra de maneira confortável. Eu não sei por que cargas d'água, mas o ministério, ele é entendido como ser servido. Ser pastor, ser servido. Ser obreiro, ser servido. Ser líder, ser servido. Ser integrar algum ministério de frente, ser servido. Mas Jesus, ele foi tão claro. Ele disse que quem quisesse ser o primeiro no reino, quem quisesse servir, esses teriam que se tornar, fala comigo, servo de todos. Você não é servido em nível nenhum. Está preparado para isso? A pessoa te interpreta mal, a pessoa te ofende, a pessoa joga o teu trabalho no lixo. Você está lá comprando uma batalha espiritual e só quem compra sabe o que é. Deus não atende a gente de graça, há um preço espiritual a ser pago, e a pessoa que está dizendo que vai fazer a parte dela, que está fazendo nada, está acumulando mágoa, não está deixando o Espírito Santo tratar, não está querendo rejeitar, e você continua. Por quê? Porque você é servo. Você está servindo a pessoa ou não? Quando você chega e traz a pessoa para a realidade, está servindo ela ou não? A vontade de pegar o microfone e dizer assim, ó, aqui. Aí você vai ver assim, senta, querido. A compaixão de Deus, o amor que Deus tem pelaquela pessoa, dói fundo dentro do seu coração. Uma outra realidade invade a sua, e você olha naquele olho e você vê toda aquela impossibilidade, todo aquele sofrimento, e você pega outro caminho, e a pessoa entende Deus, e a pessoa ganha força. Você serviu ou não? É serviço. Todo mundo quer servir, mas não pode ganhar menos. Precisa ganhar mais. Quer fazer lição. Eu, como nunca quis ser pastora, muito menos missionária. E mesmo porque, para mim, missionário, na época, lá quando eu era pequena, na minha igreja, só aparecia missionário lá vindo da África ou de aldeia indígena. Eu olhava assim, Deus me livre. Eu não quero nem ir para a África, nem para o meio dos índios. Ou seja, Deus me livre de ser missionária. Mas eu era sincera. Mas a sua missão, ela te é revelada por Deus, e ela tem a ver com a sua história toda. Existe um momento na sua vida em que você se torna cônsul. O Abraão foi quando o pai morreu, ele se tornou cônsul. O Senhor está te chamando para sair daqui, para ir para uma terra que Ele vai te mostrar, né? Houve um momento, mas se você olha na história do Abraão, Deus sempre criou ele para aquele chamado. Aliás, aquela missão nasceu antes dele nascer. O apóstolo Paulo fala que Deus nos gera, nos cria, nos destina, desde antes da criação do mundo, para nós realizarmos coisas boas nele.
O salmista, ele fala que antes que a gente falasse qualquer palavra, o Senhor já sabe tudo que a gente ia falar e fazer. E diz também que todos os nossos dias, eles já foram escritos antes que a gente não vivesse nenhum. Aí alguém fala assim, pastora, eu até queria servir a Deus, mas eu tenho um passado que ele me condena. Você sabia que o Terã, pai do Abraão, era um idólatra? E você sabia que o Abrão, antes de ser Abraão, quando morava com Terá, era idólatra também? Fala, pastora, mas Deus chamou o idólatra. Por quê? Porque a partir do momento que o idólatra se coloque na direção da revelação de Deus, a história dele começa de um jeito, mas a história termina. Deus chamou o idólatra. Chamou 2 assassinos. Tem mais, eu quero citar 2. Um é Moisés, que estava fugindo porque tinha matado o egípcio. Assassino. Aí Deus chama o assassino Moisés, devedor do Egito. Se pisasse lá, morria, persona não grata. Traiu a coroa, traiu a família, matou o egípcio, pior, para defender um hebreu, um escravo. Manchou a honra da coroa. E Deus permite que ele veja a sarça queimando. A sarça queima, a sarça não se consome. E Deus revela para ele qual era a missão. O que ele deveria fazer? Revela no coração daquele homem seus caminhos. Quem era Saulo? Você conhece Paulo? Não nasceu Paulo. Saulo, perseguidor da igreja, assassino do Estevão, esse pastor, esse sermão que a gente leu, é o sermão do pastor Estevão. Foi Paulo que permitiu a morte do Estevão por apedrejamento. Batia os cristãos, encerrava os cristãos em prisões. Totalmente desclassificado. Eu queria que você gravasse isso. Você não tem passado. Você tem história. E Deus é um Deus que muda a sua história. Mas Ele não desperdiça o seu passado. E tudo que você passa, Deus usa para te dar lucidez, para que você possa enxergar a dimensão da graça dele. E a gente não consegue entender por completo, porque nós não temos mente para isso. Mas Jesus disse que quanto mais maior o pecado, maior a dívida, maior o reconhecimento do perdão. Comece a olhar para a sua história como alguém que Deus escolheu antes de você fazer qualquer coisa, boa ou ruim. Deus te escolheu antes de você fazer qualquer coisa, boa ou ruim. E Ele tem revelado à sua igreja os caminhos que Ele tem para cada um de nós. Então Deus chama Abraão. Abraão se levanta. A Bíblia diz que Abraão, ele crê, e a Bíblia diz que Abraão, ele obedece, e Abraão, ele sai peregrinando. 22 anos se passam, um dia Abraão está injuriado, e Abraão diz para Deus que não tem nada a ser feito por ele, já que o filho dele é um escravo, nascido na casa dele. Quando Abraão está com mais de 70, a Sara com mais Abraão com mais de 80, a Sara com mais de 70, o Senhor aparece a Abraão, reafirma as promessas e fala assim: o ano que vem eu vou te visitar de novo, só que o seu filho já vai estar nos seus braços. Você precisa entender o modo de Deus operar, que é para você não deixar que as confusões e as dificuldades te desanimem nem te desviem.
daquilo que Ele tem para você. Que é a única coisa que a gente tem de verdade, né? É aquilo que Ele nos revela no coração. Se não for para servir a Deus, então a nossa vida é uma ilusão. Ela vai se encerrar e não vai deixar, nada ficará, só sentença, né? Você vai estar semeando na carne, quem na carne semeia, da carne colhe a corrupção. Enquanto você vai na direção que Deus te revela, você semeia no Espírito, você colhe a vida eterna. Então, Deus é assim, Ele chama uma pessoa, a pessoa se levanta e vai. E Deus, geralmente, Ele some de cena. Não sei se já aconteceu com você. Eu sei que aconteceu com Abraão, aconteceu com outros patriarcas, e aconteceu comigo, né? Eu sou uma testemunha disso. Deus te chama, você entende, você diz sim, você começa a caminhar, você vai obedecendo, e depois, cadê Deus? E o que começa a acontecer? Pastora, vitórias em cima de vitórias, maravilhas em cima de maravilhas? Errado. Luta em cima de luta, dificuldade em cima de dificuldade, cansaço em cima de cansaço, exaustão em cima de exaustão. Aconteceu com Abraão. E Deus deixa, até que chega um ponto que você se desespera. Veja como foi a trajetória do coitado do José. O menino era adolescente e teve um sonho. 2 sonhos. E nesses 2 sonhos, Deus foi muito claro com ele que ele governaria sobre o pai vivo, o que era uma novidade absoluta para os hebreus. Pai vivo, ele é o patriarca. Pai morto, o primogênito se torna o patriarca, pois ele não era. Ele ia governar com o pai vivo e ele tampouco era patriarca. Eu acho que ele era o 10º. Não estou certo, eu acho que era o 10º. Na linha de sucessão tinha um monte na frente dele. Mas Deus deu para ele 2 sonhos. E sabe o que ele fez? Fala comigo, ele creu. Ele creu no sonho que Deus deu para ele. Sim. E o que aconteceu logo depois? Foi jogado num poço, quase foi morto pelos irmãos, foi vendido como escravo para os ismaelitas. E se fosse você, o que você estaria pensando do sonho que o Senhor lhe deu? Você ia estar achando que é Deus que lhe deu o sonho? Sabe aqueles momentos que a gente pensa assim, Deus não falou comigo nada, isso é uma ilusão, é coisa da minha cabeça, ou se falou através de alguém, é falso profeta, ou se me deu um sonho eu entendi errado. Porque o que tem acontecido não é coisa de acontecer com o chamado de Deus. Tá bom, mandei o sonho. Chega no Egito e é comprado por um moço chamado Potifar. E ele se torna tão capaz, tão excelente no que faz na casa do Potifar, serve com tanta lealdade e competência, que o Potifar o coloca como governador da sua casa. Pois não é que a esposa do Potifar, muito da safada, se joga em cima do cara, mas se jogando, e sabe o que ele faz? O que qualquer homem que é homem precisa fazer. Porque há uma descrição, né, de homem para o mundo e a outra de Deus. Você é um homem segundo o mundo ou segundo Deus? O que se diz popularmente lá fora? Que se uma mulher se joga em cima de um cara, se jogando sem roupa, ele não tem como resistir. Não é isso que se fala por aí? Que homem que é homem que é normal, pega. Mas segundo a Bíblia, homem que é homem, foge. Homem que é homem, escapa. Homem que é homem, não cede. Você acha que José era menos homem? Não. Mas ele era um homem que escolheu ser um homem de Deus. Por causa disso, o coitado vai preso, deve ter apanhado. Lá na cadeia, trancado no calabouço, é que ele conhece 2 ex-funcionários, um padeiro e um copeiro, e ele interpreta os sonhos desses
desses dois caras, e na hora certa o copeiro fala do José para o faraó, e aí sim, aquilo que Deus falou começa a se cumprir na vida do José. Aí a pergunta que emerge: precisaria o coitado ter passado por tudo isso para obedecer ao chamado de Deus? É porque a gente geralmente foca no que Deus quer que seja feito através da gente. Só que no projeto que Deus tem com a gente, fala assim comigo, no projeto que Deus tem comigo, inclui a mim. Deus quer que você faça o que Ele tem para você fazer, mas Ele quer que você se torne, que você seja quem Ele te desenhou para ser. Aí fala, pastora, mas o que o José aprendeu? Aprendeu que os irmãos são muitos, aprendeu que não pode confiar em ninguém, aprendeu que a palavra de uma pessoa certa não vale nada, porque a safada lá da adúltera que foi dado crédito para ela. Vocês já perceberam que o ser humano ele tem tendência a focar no que é ruim e esquecer o que é bom? Foca no que é ruim, esquece o que é bom. Alguém te faz bem todos os dias, você esquece. Aliás, nem toma nota. Te faz um mal e você se lembra daquilo eternamente, amém. Fala assim comigo, eu não posso ser assim. Porque quando Deus nos revela no coração o caminho que Ele tem para nós, essa revelação ela é muito importante, ela se torna a nossa vida. E nesta trajetória, a gente tem que mudar isso. A gente tem que focar no que é bom e esquecer o que é mal. O Jeremias, numa altura do ministério dele, estava entrando em depressão. O cara escreveu um livro inteiro de lamentações. Mas você sabe qual foi a escolha que o Jeremias fez? Você vai repetir comigo, eu amo esse versículo. Ele disse assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Paulo falou a mesma coisa diferente, deixando as coisas que para trás ficam. Eu me endereço, eu me rumo, eu me projeto, eu considero o alvo. Não adianta nada Deus revelar para você o que Ele tem para você, se você mantiver essa dinâmica de vida. Pastora, olha o que aconteceu com o pobre José, adolescente. Você já viu um irmão seu com disposição para te matar? Você sabe o que é isso? Você olhar no olho dele e saber que ele ia te matar de verdade, fisicamente. Ou que ele tem disposição de falar coisas que vai destruir seu nome para todo sempre. É irmão. Já teve essa experiência? O José. Pastora, em que isso serviu para o José no que tange ao que Deus tem para ele, a visão que Deus tinha para ele? Fala comigo assim, Deus nunca colocará inexperientes em lugares importantes. O José era muito inexperiente. Ele era tão inexperiente que ele ia até onde os irmãos trabalhavam e falava, meus irmãos, ele não conseguia ver a inveja. Isso é o quê? Inexperiência. Qual é a ideia que ele tinha de irmão? Uma ideia infantil. Que todos os irmãos são bons, os irmãos não mentem, os irmãos não matam. Você sabia que isso é ideia infantil? Peraí, uma coisa é o que Deus espera dos irmãos. Outra coisa é se cada um que é irmão vai acatar o que Deus espera. E Jesus espera que a gente saiba disso ou não? Jesus disse assim, vocês precisam ser manso como uma pomba, prudente como uma serpente. Seja de paz, mas seja ativo. Seja esperto. Não seja bobo. Tenha discernimento. Saiba o que é a vida, como a vida é feita. Não fique escandalizado com nada que acontece na vida. E não desista da direção que Deus tem para você por causa de nada
minha mãe nunca me amou. Uma vez eu trabalhei com uma moça, uma dentista bem sucedida, uma moça brava. Eu falei assim, meu Deus, essa menina é brava, decidida, parecia que sabia o que quer. Um dia ela falou assim, eu posso falar com você, obreira? Eu era obreira na época. Eu falei, pode. E ela sentou na cadeira e cadê aquela moça? Começou a chorar, se colheu, a voz afinou, as lágrimas desceram, a dor tomou conta. E ela falou assim, lá em casa nós somos em 2 irmãs, mas a minha irmã, ela é a predileta da minha mãe. A minha mãe, ela nunca gostou de mim, ela nunca me aceitou, e é por isso que eu sou infeliz, e é por isso que é isso, e é por isso que colocou um monte de por isso. Eu falei, menina, você fez faculdade, você casou, Deus te alcançou, a salvação de Deus te alcançou. Deus tem algo para você fazer, não importa se a sua mãe te ama ou não. A sua mãe te amar ou não, é a escolha dela, ela vai se ver com Deus, ela vai ganhar e ela vai perder, mas o que Deus tem com você não tem nada a ver com amor de mãe. Não tem. Tem a ver com você. Tem a ver com o que Deus é para você. Não pode ter a ver com as suas decepções e desilusões. Para alcançar as coisas grandes que Deus tem, você precisa passar pelo meio da sujeira e não ficar sujo e manter a pureza dentro do seu coração. Pastor, o que é manter pureza? Continuar acreditando que a salvação é real, que Deus é misericórdia e que o bem vence. E que o amor é a razão de todas as coisas que existem. Ah, pastora, na minha caminhada lá, não sei aonde, na escola, na família, na igreja, no ministério, eu passei a descrer de tudo. Então você precisa voltar. Aí fala, pastora, é porque o que Deus me prometeu, ele está demorando demais. E a gente tem mania de deixar esses enganos entrarem na nossa mente. Quando alguém abandona o Senhor, a gente sempre pensa assim, é porque eu não fiz isso. Se Deus tivesse aberto aquela porta, essa pessoa ia crer. Ah, se a igreja tivesse amado, feito bilu-bilu, a pessoa também ia querer. Se não tivesse maltratado, rejeitado, a pessoa ia ficar. Mentira. Mentira. Porque essas circunstâncias difíceis, que geralmente sucedem depois que você começa a caminhar segundo a revelação de Deus em obediência, não é Deus que causa sofrimento, grava isso, mas Ele usa os sofrimentos para te mostrar que Ele é maior do que os sofrimentos. A palavra diz que Jesus era conhecido como varão de dores. Não era um homem que sentiu dor. Você é uma pessoa que sentiu muita dor física, emocional, espiritual, sei lá que tipo de dor você sentiu, pois Jesus não sentiu dor. Qualquer ser humano que sinta dor, mas Jesus, ele era construído todo dor. Dor é o que construiu ele, e nem por isso ele deixou de amar, e nem por isso ele deixou de perdoar, e nem por isso ele deixou a sua missão. Entende? O ano de 2021 é o ano da realização dos sonhos de Deus. Como que os sonhos de Deus vão se realizar na minha vida se eu não sei quais são? Se eu não coloquei o meu pezinho na caminhada, como que Deus vai fazer alguma coisa que eu não deixei tocar o meu coração? A primeira missão que Deus me deu foi lá no Parque das Gaivotas, em Nova Almeida, no começo, isso há 20 e poucos anos atrás, quase 30. Aquele bairro, eu acho que ele começou como invasão, ou foi um loteamento muito precário, foi invasão, como invasão. Então, naquela época, as ruas, Nelson, era tudo de lama e lama que afundava. E as casas, a maioria delas eram de papelão, de madeirite, completadas com plástico, uma situação muito precária. Para eu ir lá, eu sempre levava 4 sacolas de arroz. Foi a época da minha vida que eu colecionei sacolas de arroz. Porque eu descia no ônibus, tirava o sapato, colocava a sacola de arroz nos 2 pés e amarrava. Aí ia atolando e sem energia elétrica.
Mas o Senhor colocou um amor tão profundo na vida daquelas pessoas. Até hoje eu me lembro dos bebês que agora já são adultos. E sempre que eu posso, eu pego notícia daquele pessoal. Porque ficou marcado. Fiz um trabalho, o primeiro trabalho magnífico, bonito que eu fiz. Quando você vê o sofrimento, a dor diminuindo, a graça de Deus sendo revelada e a pessoa se levantando com uma força existencial para além das dificuldades e dores que ela enfrenta, não tem nada melhor. Mas a gente precisa saber que entre o chamado e a realização da promessa, entre a promessa ser feita e ela ser realizada, existe um espaço de tempo que é marcado por dificuldades e tribulações. E neste período você chega até pensar que Deus te abandonou ou que você se equivocou. É como se José pensasse assim: eu devo ter interpretado o sonho contrário. Eu acho que tem sonhos que é o contrário. Então eu acho que ao invés do meu pai me servir, eu que ia servir meu pai, meus irmãos e os incrédulos. E os mentirosos. Mas isso não é verdade. Quando chega o tempo da realização das promessas, volta lá no verso 17, Lia. Ao se aproximar o tempo que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Gálatas 4, verso 4. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Gálatas 4, esse eu não coloquei, né? Verso 4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Quando chegou, o que é a plenitude dos tempos? Pastora, é aquele tempo que eu estou esperando e que demora, e que demora, e que demora. Não. Plenitude dos tempos é quando chega o tempo de Deus. E Deus não acha que demora. Então, pastora, o que eu preciso entender de verdade? Que aqueles que se norteiam por feitos, milagres, são os que murmuram, são os que não entendem o processo, são os que se cansam, são os que têm desejo de voltar. Possivelmente pode desistir, mas aqueles a quem Deus revela no coração os seus caminhos, são aqueles que passam a interpretar a realidade a partir de outra ótica. Você não vê a dificuldade, você vê a provisão. Você não vê a dificuldade, você vê o propósito. Você não se norteia pelo presente, você conhece a história toda, você sabe aonde você vai chegar. E você sabe aonde você vai chegar? Lá o autor da carta aos Hebreus escreveu: porque tendes chegado a espiritual Assembleia dos Santos, tendes chegado a Nova Jerusalém. Você sabe aonde você tem chegado? A eternidade de Deus. E a eternidade de Deus tem chegado até você. Então, se Deus te fez uma promessa, eu não sei como é que está a tua cabeça, eu não sei como é que está a tribulação na tua vida, eu não sei como é que está a tua dificuldade. Talvez você diga assim: pastora, eu já fiz até um monte de bobagem. Eu só percebi depois que eu fiz. Abraão também fez. Teve filho lá com a serva da esposa, a vida do homem virou um inferno. Abraão não conseguia nem ficar dentro de casa. Pastor, está escrito isso? Tá. Você já viu que quando Deus fala com Abraão está do lado de fora da tenda, e num calor de 60 graus no deserto, o que faria uma pessoa ficar no sol, Marisete? É porque a atormentadora estava lá dentro. Era o próprio esposo. Ele também cometeu. Sara teve um período que, olha, não foi fácil para Abraão, não. Ela que instigou o cara, aceitou. Quem aceitou? Ele. Aprende isso.
A partir do momento que você aceita fazer responsabilidade sua, e depois se der errado, ela vai te atormentar, e vai estar certa diante de Deus. Você vai ter que resolver. A mulher propôs, Abraão aceita, depois ela mesma começa a perturbar. É porque o menino está implicando com o outro, é porque ela está rindo de mim, é porque, meu Deus, eu não quero mais ela aqui, eu não quero mais o menino aqui. Você já pensou? Abraão ficou tão atordoado, a cabeça estava tão quente, a temperatura estava tão quente dentro da casa, que ele preferiu ficar no sol de 60. Ah, pastora, eu cometi erros. Volta para a direção. Abraão também cometeu. Aquilo que ele te prometeu está de pé. E Deus não realiza o que ele nos prometeu por causa de nós. Ele realiza o que nos prometeu por causa dele. Amém. A palavra diz que ainda que a gente não seja fiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Fala, pastora, está demorando, hein? Eu estou desanimando, porque está demorando. Olha, eu acho que o homem que mais demorou para ver a realização de uma promessa foi Simeão. Então, ele ainda era novo, quando Deus prometeu para ele: Simeão, você não vai morrer antes de ver o Salvador. E ele foi vivendo 30 anos. Quando ele estava despencando de velho, lá no templo, e não tinha visto Salvador nenhum. Aquele que Deus tinha dito, né, que ia esmagar a cabeça da serpente, o Messias, que ia resgatar Israel, Deus falou para ele: você não vai morrer sem ver. Ele já estava se vendo morto, velhinho. Um dia entra um casal, um menininho, um bebê, recém-nascido no colo. Aquilo era a rotina dele. Imagina quantos casais jovens com bebezinho entravam lá todos os dias para apresentar a criança. Um monte. Mas um belo dia, entra um casal. E quando esse casal se aproxima do Simeão, ele sente o coração dele aquecer. Você sabe que os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus partiu o pão, sentiu o coração aquecer. E os discípulos a caminho de Emaús, eles tinham certeza que a promessa não se cumpriria através de Jesus. Eles estavam tristes, eles estavam desanimados, eles estavam chocados pela violência e pela forma que Jesus tinha morrido. Mas quando Jesus parte o pão, eles sentem um calor no coração. Se você tem esperado uma promessa, você vai sentir um calor no coração. Vai chegar uma hora que o seu coração vai ser aquecido e você vai saber que chegou o tempo do cumprimento da promessa. O Simeão olha no rosto daquele bebê, apresenta ele e depois ele faz uma oração tão bonita que se torna um cântico. E parte da oração dele diz assim: agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos, eles viram a tua salvação. Esse ano é o ano de você se firmar nos propósitos que Deus tem para você. E você vai ver, pastora, é fácil? Deus sempre nos leva pelo caminho mais difícil. Mas nada se assemelha ao que é feito em nós durante essa trajetória. Pastora, como eu vou saber caminhando? Porque a pedagogia de Deus é a pedagogia do caminho. Se você não se colocar na direção que Ele te manda, você nunca vai entender nada. E aí você vai se engastalhar, vai se ofender, vai se achar indigno, vai achar que os outros estão te desprezando, e de repente o Senhor te confronta e você entende diferente e vem uma força diferente. Mas você tem que estar na caminhada. Fora do caminho não tem aprendizado. Fora da direção, da revelação de Deus no coração, não tem vida. Essa é a palavra que nós temos para você. E eu gostaria de fazer uma oração por você. Eu gostaria de te convidar a levantar para o alto a sua mão direita.
Oferece a tua mão para o Senhor, porque uma mão estendida, ela é sinônimo de poder liberado. Há poder de cura, há poder de libertação na imposição de mão. Quando você impõe a sua mão, se você estiver na fé, você transmite o poder de Deus. Então levanta bem alto a sua mão, oferece a sua mão e fala: hoje eu preciso que uma revelação vinda de ti. Você sabia, tem pessoas aqui, deixa eu dizer uma coisa, uma revelação do Espírito Santo está ligada. Tem alguém aqui que uma pessoa está pleiteando a sua saída daqui. Nós temos enfrentado o inferno porque essa pessoa te quer fora daqui. O que tem pleiteado a sua desistência de Deus, a sua desistência do caminho, a sua desistência de escutar o que Ele tem para você? Talvez tenha uma voz do diabo sua, do seu medo, que todas as vezes que você tenta ir na direção que Deus tem para você, vem aquela voz e te para. Pede ao Senhor para colocar fogo na tua mão. E você precisa aprender os caminhos do Senhor, ensinados por Ele mesmo. Fala: Senhor, a voz do pavor que faz o meu coração desmaiar e derreter, faz a minha mente apagar, eu desmaio. Tem gente que até desmaia. Há uma pirraça, há uma rebeldia, uma dureza, há uma ira, uma resistência, não sei o que é que tem. Se desliga do espírito da feitiçaria, da mentalidade da feitiçaria. Fala: Senhor, eu preciso me desligar. Se eu ficar olhando para conforto, comodidade, lógica, eu não vou me desligar. Eu quero usar esses momentos para desligar pessoas do espiritismo aqui, dos demônios, guia, seja caboclo, seja orixá, do pecado. Você vai vencer esse pecado. Aqui não dá mais. Você vai enxergar o teu casamento como algo que Deus tem para você. Missão. Missão. Você já fez tudo o que tinha que fazer? Porque Deus é Deus que direciona todas as coisas, tá? Fala: Senhor, coloca fogo na minha mão. Tira do meu caminho o que estiver atrapalhando o caminho que tens para mim. Tira de mim. Agora põe a sua mão sobre o seu coração e começa a falar para Deus dos seus medos. Aqui, de antemão, deixa eu te dizer que nada pode te impedir, tá? Fala: pastora, não é justo. Meu marido, ele não gosta, ele não aceita, mas ele tem razão, porque ele casou com uma ímpia e agora estou eu aqui querendo obedecer a palavra. Entrega o seu marido na mão do Senhor e aceita o que ele fizer. Que ele tem as suas formas de agir. Eu sei que no caminho do Senhor nada fica. Deus te chamou? Alguém te falou que Deus te chamou? Coloque em xeque agora diante de Deus e fala: Senhor, eu mesmo não vejo lógica, mas alguém me falou, um profeta me falou. Eu sei que quando eu cheguei aqui nessa igreja, o Senhor falou comigo. Tem algo aqui que é para eu fazer, mas eu estou acomodado, quietinho, descansando, preso ali num monte de coisas. Há uma promessa. Você quer saber se é boa? Nem olhos viram, nem ouvido ouvido, nem penetrou no coração de
perseverança. Vale a pena o enfrentamento. Fala, Espírito Santo, desça sobre mim. Revela-me os teus caminhos. Fala com ele, revela. Para de mentir. Deixa de ser canguinha, mão de vaca. Deixa de comer e o dinheiro ficar no banco. Isso é canguice, isso é pecado. Prefere sempre que o outro pague. Isso é mesquinharia. Em nome de Jesus. E ó, seja você jovem, adolescente, velho, não importa. Deus chamou jovens, chamou crianças, chamou adolescentes, chamou velhos. Deus chamou gente que sofreu, gente que não sofreu. Deus chamou gente que pecou, gente que não pecou. Deus chamou idólatras, Deus chamou assassinos, Deus chamou prostitutas, usou prostitutas, Deus usou até uma mula, Deus usou corvos. Quando Deus manda, até corvo obedece. Os corvos, vocês conhecem a história dos corvos? Eles tomam comida do bico do filho, do filhote. Pois eles levavam carne e pão para o Elias durante 1 ano e meio. Como pode o corvo que come a comida do filhote? Porque Deus mandou. Então eu quero que você se apodere. O que Deus tem para você é ordem, é decreto eterno. Pastora, não pergunta como vai ser, não. Em nome de Jesus. O como vem de Deus. A gente não sabe como. Senhor, meu Deus, aleluia, e meu Pai, eu sei que o Senhor escolheu este dia, aleluia, eu sei que o Senhor tem falado no seu coração, eu sei que tem gente aqui lembrando, se lembre do que Ele falou. Se lembre da sua covardia, falta de ousadia. Se lembre. Fala, Senhor, eu me disponho a mudar. Eu tô cedendo por tão pouco. Se lembre. Meu Deus. Tu és fiel. Tu és fiel. Mudou a história do seu povo. Chamou-nos da morte para a vida, das trevas para a luz, estraçalhou os cordões, os ferrolhos, as cadeias, aleluia. Principados e potestades, expôs-os à própria ignomia, revestiu o teu povo de santidade, de poder, e o poder que nós temos, ele vem do alto, ele vem do alto. Nós não estamos esperando nada possível, nós esperamos algo que precise da intervenção do poder do alto. E deixa eu lançar um desafio para você. Se for para a glória de Deus, peça o poder do alto. Intervenção financeira, porque o Senhor vai alterar contas bancárias. Tem muita gente que não conta o testemunho aqui na frente. Eu queria que contasse. Deus vai alterar. É para a glória dele. Vai te dar capacidade intelectiva. Você vai entender a Bíblia. Vai entender o coração de Deus. Fala, Senhor, põe o seu amor. Mas pede com força. Porque não tem ninguém que segue o caminho do Senhor sem ter no coração o amor dele. Fala, põe no meu coração. Mas pede com fé, igreja. Porque há uma presença, o grande dragão, sabe? Aquilo que está se interpondo na sua
mas quem te chamou foi Ele. Meu Deus, vai passando agora, toca no alto da cabeça dessas pessoas, vai lá dentro da mente delas, desliga o espírito e a alma delas de toda a falange demoníaca. Desliga todo o corte que foi feito no corpo, toda a comida encantada, toda a força mental, todo o espírito do morto. Aqui não vai prevalecer não. Pastora, é que eu sinto que tem uma guerra, tem espírito de morte, espírito de morto, tem encantamento, enganação. Ele tem a hora, ele tem o tempo, ele chama de tempo de Deus, ele chama de plenitude de tempo. É forte porque já tem portas se abrindo, tem fortalezas sendo estremecidas. Aleluia. Abra espaço para ele transformar teu caráter. Fala, trata comigo, Senhor. Trata comigo. Trata com a minha preguiça. Trata com o meu ódio. Trata com a minha traição. Você sabia que você pode estar ligado a uma falange de traição? Você pode ter sido um traidor. Dentro do teu coração você traiu. E eu não estou falando de adultério. Eu estou falando de traição a Deus. Você traiu quem te ama, quem Deus levantou para te guiar. Você se deixa confundir. Meu Deus, vai destruindo agora ferrolhos, vai tirando essas pessoas de prisões, vai mudando ela de lugar, vai ligando ela ao movimento da tua revelação. Revela os teus caminhos. Revela os teus caminhos. Porque há riquezas e glórias, a honra e poder na revelação dos teus caminhos. Há profundas riquezas no saber e o conhecer de ti. Profundas riquezas. Faz o teu povo rico do conhecimento da tua presença, da tua mente. Enriquece a tua igreja com o conhecimento dos teus caminhos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Manda embora toda a amarração da tua vida. Manda embora. Toda a amarração da tua vida. Manda embora, porque tem custo de ir embora. Manda embora a amarração. O que está travando a tua vida financeira, fala, vai embora. O que está travando a tua vida sentimental, fala, vai embora. O que está escravizando o seu filho e a sua casa, fala, vai embora. Vai embora. Eu estou te dando uma ordem pelo poder que me foi investido. Chegou até mim do alto e a trajetória que o Senhor tem para mim, eu preciso que eu tenha mais dinheiro para glorificar o nome do Senhor, para construir a casa do Senhor. Pode colocar na minha mão que eu vou ser fiel. Fala com ele. Senhor, coloca dinheiro na mão dos fiéis. Coloca dinheiro na mão daqueles que têm o coração da tua obra. Coloca dinheiro na mão daqueles que querem te servir. Coloca talentos na mão daqueles que querem te servir. Coloca, meu Deus, inteligência, sabedoria sobre aqueles que querem te servir. Dê ousadia de espírito, coragem, dê força, cura e restaura aqueles que querem te servir. Para a honra e glória do seu nome, que é santo. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você. E tenha misericórdia de você. Sobre você, levante a luz do seu rosto. Te dê a paz. Cumprimente a pessoa que está do seu lado.